Ele mandou que ela saísse da sala, falou com ela como se fosse ninguém. Mas o que ele não sabia é que ela estava ali para investigar ele. O nome dela, Mara Cole. Silenciosa, precisa e afiada como uma lâmina. Enviada pelo governo com uma missão clara: expor um sistema de justiça que desvia o olhar quando quem está no banco dos réus tem a pele preta. Ela não gritou, não confrontou, apenas escutou. E quando chegou o momento, ela se levantou. Mas quando o poder é cego e o orgulho é teimoso, o sistema precisa ouvir antes que desmorone. O que acontece quando a mulher humilhada volta, não como testemunha, mas como quem veio julgar? Se isso fez seu coração acelerar, curta, comente e compartilhe. Agora veja o que acontece quando o silêncio volta ao tribunal. Diziam que a corte era pública, mas curiosamente isso não se aplicava a ela. Eram 9:02 quando Mara entrou na sala 3B. Não correu, não hesitou, apenas entrou, como alguém que pertencia àquele lugar, mesmo sabendo que muitos discordariam. Usava um suéter azul marinho, calça caque e sapatos quase mudos. Nada de crachá, pasta ou gravata. Apenas um caderno preto, fino, seguro, com firmeza entre as mãos. Sentou-se 3 fileiras atrás, de onde via bem o rosto do juiz, mas mantinha distância suficiente para se camuflar. Naquela manhã, ela era Anna Davis. E era só isso que precisavam saber. O ambiente estava tenso. Advogados sussurravam, clientes suavam, o zumbido do ar-condicionado competia com o barulho de papel e passos apressados. Todos de pé. O juiz, Ernest Wilcox, entrou com o ar de quem comandava aquele lugar há décadas. Oficiais mantinham o queixo erguido. O primeiro caso, um jovem negro acusado de resistir à prisão. Os pulsos dele ainda marcados pelas algemas. O defensor público, parecia recém-formado, tentou argumentar sobre o uso excessivo de força. Wilcox cortou seco. Guarde seus discursos, conselheiro. Os fatos são claros. Ele correu, ele resistiu. Vamos seguir. Ninguém reagiu. Nem o júri, nem os guardas, nem a mãe do garoto, agarrada a um lenço como se ele pudesse salvá-la. Só uma pessoa se moveu. A mulher do caderno preto. Anotou algo em silêncio. O juiz notou. Primeiro, uma faísca de aborrecimento. Depois, raiva. Olhou de lado. Você aí. Sim, você de azul. Cabeças se viraram. Até o réu olhou. Mara ergueu o olhar. Firme, respeitosa. Pois não, meritíssimo. Você é da imprensa? De algum conselho? Não, senhor. Só observando. A voz dela era calma, baixa, mas nítida como vidro. E isso o irritou ainda mais. Isso aqui não é sala de aula, nem espaço para ativismo. Tem parque do outro lado da rua para isso. Ela não piscou. Fechou o caderno com um gesto preciso. Levantou-se em silêncio. Fez um leve aceno de cabeça. Entendido. Virou-se e caminhou até a porta, sem pressa, sem vergonha. Mas todos os olhos a seguiram. Não pelo que ela disse, mas pelo que ela não disse. O silêncio dela ecoou como um trovão abafado. Lá no fundo, uma mulher de meia-idade, camisa branca com flores, cabelos prateados, balançou a cabeça devagar. Como quem entende, como quem lembra. Com os lábios apertados e o olhar fixo no chão, o juiz evitava encarar Wilcox. Até o garoto, sentado ao fundo, ficou observando a porta por um tempo depois que ela se fechou, como se algo importante tivesse acabado de sair dali e talvez nunca mais voltasse. Cox bateu a mão na cadeira e disse: "Vamos continuar." Mas o resto da manhã foi passado olhando fixamente para a terceira fileira, o lugar onde ela esteve sentada. Para um homem acostumado a estar sempre no controle, aquela sensação era incomum. Não era a primeira vez que alguém dizia para ela sair de um lugar onde tinha todo o direito de estar. Mas naquela manhã, ela saiu por vontade própria. Porque dessa vez, a sala não era o objetivo.
O verdadeiro trabalho acontecia a 2 quadras. Dali, em um escritório discreto no 2º andar de um prédio velho que já abrigou um serviço de impostos. Atrás de uma mesa de madeira sem identificação, em um ambiente onde o ar misturava cheiro de papel envelhecido com limpador de limão, ela se sentia em casa. Sem placas, sem distrações, só o essencial. No arquivo atrás dela, um distintivo, de metal com o selo do governo, escritório do inspetor-geral, Trungtan Dakbu Fabi, mas ninguém naquele tribunal sabia disso, e ela queria manter assim. Amara não estava ali por status, estava ali para observar, e o que viu naquela manhã foi mais do que suficiente. Ficou repetindo tudo em sua mente, a voz de Cox, o tom dele, a certeza com que interpretou o silêncio dela como insignificância. Mas o que ela sentia não era mais raiva. Isso já havia se esgotado anos atrás. Agora só restava propósito. Frio, preciso, firme. Abriu uma gaveta e puxou uma pasta de papel pardo, marcada com um nome. E.J. Turner, 14 anos, falecido. A foto ainda estava colada na capa. Olhos grandes, queixo suave. Um garoto morto a tiros após uma perseguição policial, acusado de roubar um sanduíche e uma garrafinha de suco. Testemunhas disseram que ele estava desarmado. A câmera corporal falhou misteriosamente. O promotor nunca apresentou denúncia. O juiz rejeitou o pedido de homicídio culposo por falta de fundamentos suficientes. O juiz era Will Cox. Amara não conhecia EJ pessoalmente, mas conhecia muitos meninos como ele, cujos nomes só vivem em hashtags, não na vida real. Foi por esse caso que ela aceitou a ligação do procurador-geral, porque da última vez que disse não, 3 anos atrás, ela havia descoberto provas falsificadas no gabinete de um promotor no Centro-Oeste. 4 condenações anuladas. 3 policiais indiciados, uma vitória que estampou manchetes e trouxe ameaças. Encontraram seu carro com os pneus cortados na garagem, um X vermelho pintado na porta do apartamento. Nunca descobriram quem foi. Desde então, Amara deixou de usar salto alto e terninho nos tribunais. Parou de anunciar quem era. Aprendeu que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em ser a última a permanecer em pé, quando todos já acham que você desistiu. Por isso saiu da sala 3B com a cabeça erguida e o caderno fechado. Por isso não corrigiu o juiz quando ele a chamou de ativista. E por isso estava ali agora, revisando cada decisão tomada por Will Cox nos últimos 7 anos. Já havia sinalizado 12 casos, 12 réus negros que receberam pena máxima, mesmo com fatores atenuantes. 9 vezes em que provas principais foram rejeitadas sem audiência. 5 policiais acusados de uso excessivo de força, que foram absolvidos em menos de 2 horas. Era um padrão, e para ela era pessoal. Olhou novamente pela janela. A luz do sol se espalhava torta no chão. Ainda podia ouvir o som da porta do tribunal se fechando atrás de si. Não soava como um fim. Soava como o começo. O trabalho real estava só começando. E desta vez, ela não voltaria sozinha. O mais difícil não era achar a corrupção, mas encontrar quem tivesse coragem de admitir que ela existia. A mensagem chegou por uma linha segura, numa quarta-feira à tarde. Me encontre atrás da sala de registros, depois do expediente. Vou deixar a porta aberta. Era o tipo de frase digitada com medo, como um sussurro de alguém que já olhou 2 vezes por cima do ombro. Amara esperou até 19h15. O prédio estava quase vazio, o som dos próprios passos se perdendo sob tetos altos e pastilhas desgastadas. Caminhou por um corredor dos fundos, passando por retratos emoldurados de juízes aposentados e estantes de
Vidro com livros de direito fora de uso. A sala de registros estava escura. A porta do outro lado se abriu apenas alguns centímetros. Lá dentro, uma mulher de cardigã cinza desbotado, cabelos presos com força, olhos alertas como os de um passarinho preso numa gaiola. Seu nome era Lana Price. Escrivã há 17 anos. Memória afiada como uma lâmina. Ela foi direta. Não sei quem você realmente é, sussurrou. Mas vi você observando, e acho que sei por que está aqui. Amara ficou em silêncio. Deixou Lana falar. Wilcox não manda as pessoas escreverem as coisas. Ele nem precisa. Revira os olhos quando um advogado negro entra. Resmunga baixinho. Uma vez rejeitou uma moção sem nem ler e disse: não perca tempo com lógica de rua. Lana engoliu. Seco. Fui eu que digitei, fiquei quieta. Precisava do trabalho, ainda preciso. Entregou um pendrive a Amara. Nenhuma palavra, nenhuma explicação. Apenas um gesto silencioso, como quem passa um bilhete, sem saber se dizer em voz alta. Vai te custar o emprego ou pior? Amara apenas assentiu. Sem julgamento, sem promessas, apenas respeito. No dia seguinte, ela ligou para um contato antigo. Martin Hayes, ex-promotor agora na defensoria privada. Estudaram juntos, caminhos diferentes, sonhos diferentes. Ela foi para a justiça. Ele foi para a estabilidade. Atendeu no segundo toque. Amara, disse ele, com uma mistura de surpresa e cautela. Faz tempo. Preciso conversar com alguém, ela disse. Houve uma longa pausa. Você quer que eu vá a público contra Wilcox? Quero a verdade. A verdade custa, ele respondeu com voz baixa. Mais do que estou disposto a pagar. Ela esperou. Acha que eu não quero? Ele continuou. Eu vi ele destruir famílias como quem joga fora lápis quebrado, mas tenho gêmeos numa escola, cara. Clientes com hipoteca que não querem saber de manchete. Ele suspirou. Você quer justiça? Tudo bem. Só não me peça para queimar tudo o que eu tenho. Aquilo tinha sido construído para esconder a verdade, mas Amara sabia disso desde o início. Então, quando a ligação terminou, não ficou surpresa. Doeu, sim, mas não foi um choque. Sentada sozinha naquele escritório apertado, com janelas que lembravam asas de avião, ela escutava o trânsito lá fora. O som constante da vida, seguindo em frente, como se nada tivesse acontecido. Por dentro, ela estava despedaçada. Ficou girando o pendrive entre os dedos, enquanto a voz da Lana ecoava em sua mente. Eu não disse nada. Eu ainda preciso do emprego. E foi aí que Amara pensou em todos aqueles que viram, ouviram, souberam, mas preferiram o silêncio. Não por falta de empatia, mas porque achavam que não faria diferença. Ou pior, porque tinham certeza de que ninguém os apoiaria se falassem. Esse era o verdadeiro poder do sistema que o Wilcox criou. Não era gritaria, era o medo. Um medo sutil, lento, que se espalhava invisível como uma rachadura sob o vidro. Mas foi ali, naquela rachadura, que Amara viu uma oportunidade. Ela não veio para condenar um homem. Veio para mostrar que o sistema podia ser desafiado, que o silêncio não era a única forma de sobreviver, que a verdade, quando dita, fazia mais do que expor. Ela inspirava, despertava coragem. Ela abriu o laptop, conectou o pendrive e começou a ler. Não estava mais escondida, sem suéter azul, sem se camuflar na multidão. Naquela manhã, ao voltar ao Tribunal 3B, Amara entrou pela porta da frente, de terno cinza chumbo, cabelo preso com firmeza, saltos estalando no piso, passo calmo e seguro. Um crachá dourado pendurado no pescoço, claro e direto. Amara Cole, escritório do inspetor-geral, não queria mais se misturar, e as pessoas notaram. O oficial de justiça se ajeitou, um jovem funcionário derrubou a caneta e um segurança sussurrou para o colega. É ela, aquela de DC, né? Quando Amara se sentou na terceira fileira, a atmosfera mudou. O juiz ainda não tinha entrado.
Mas o silêncio já era mais denso. 2 bancos atrás, um funcionário chamado Devon escondeu o celular sob o assento e mandou uma mensagem. Ela voltou. Tá de terno. O crachá diz Amara Cole. E ele não mandou para a imprensa. Mandou pro administrador do tribunal. 30 segundos depois, uma notificação acendeu na sala do juiz. Quando Wilcox entrou, os olhos dele escanearam o local, até pararem nela. Mesmo banco. Mas agora, ela não era um enigma. Era um recado. Ele piscou e seguiu andando. Toga esvoaçando como se nada tivesse mudado. Mas algo mudou. Sentou-se, bateu o martelo. Vamos prosseguir. Estamos atrasados, disse com a voz firme, mas com uma leve rachadura. Sutil, quase imperceptível. Amara apresentou o primeiro caso, uma disputa comum de aluguel. Mas Will não conseguia parar de olhar para a galeria. E para a mulher do crachá. Ela nunca olhou de volta, só anotava, precisa, inabalável. Senhorita Cole, ele chamou sem encará-la. Se estiver aqui em função oficial, espero que tenha coordenado com o tribunal. Ela fechou o caderno, olhou com firmeza. Apenas observando, Excelência. Você disse que este tribunal não era lugar para ativistas. Imagino que ainda aceite supervisão. A sala segurou o fôlego. Wilcox sorriu, tenso. Claro, não temos nada a esconder. Mas apertou o banco com força. O restante da sessão correu rápido, quase áspero. Em certo momento, interrompeu um advogado no meio da fala e rejeitou a moção sem explicação. O advogado o encarou confuso, como se o clima tivesse mudado e ele não tivesse sido avisado. Atrás, alguém anotava com pressa. O burburinho saiu da mesa do escrivão, passou pelos corredores e chegou à rede de fofocas jurídica da cidade. Ela está aqui por ele. Ela está observando ele. Ao meio-dia, Will pediu um recesso antecipado. Disse que voltaria em 90 minutos. Levantou tão rápido que quase derrubou o copo d'água. Pegou. Saiu com o queixo erguido, mas as costas retas demais. Como quem percebe, de repente, que está sendo observado. Amara permaneceu sentada. Não falou. Não se mexeu. Depois de alguns segundos, se levantou, ajeitou o crachá e saiu no mesmo ritmo, sem pressa. Porque ela não estava correndo, atrás de nada. Ela estava esperando, e ele estava começando a perceber. A intimação chegou sem aviso. No meio do segundo caso da tarde, um oficial se aproximou e entregou um bilhete dobrado. Will abriu, leu 2 vezes. Pigarreou. Recesso. Voltarei em breve. Sem explicação, sem contato visual. Levantou-se, virou e saiu com uma rigidez que não combinava com seu jeito habitual. O corredor lá fora estava silencioso. Silencioso demais. Ele não seguiu para os aposentos do juiz. Foi guiado por um corredor lateral, passando por salas de conferência e depoimentos, até uma porta. A sala de reuniões parecia ter sido esquecida pelo tempo. Não via uso há meses. As paredes eram de um bege neutro, sem vida. Não havia janelas, apenas uma mesa retangular ao centro, com 6 cadeiras em volta. Ela já estava lá, sentada. Não se levantou, não sorriu. Vestia o mesmo terninho que usara naquela manhã, mas agora o crachá dourado do Departamento Federal, antes pendurado no pescoço, descansava sobre a mesa. Escritório do inspetor-geral do selo, inspetora sênior Amara Cole. Ele parou na porta, por apenas um instante, respirou fundo e entrou. Fechou a porta atrás de si com calma. Senhora Cole, juíza Wilcox, disse ele, a voz firme, controlada. Não era hostil, mas carregava o tom de quem já havia decidido exatamente o que dizer e o que não diria. Não fui informado de nenhuma investigação, continuou, puxando a cadeira à sua frente. Isso foi intencional, respondeu. Ela, com a mesma calma, ele arqueou uma sobrancelha num gesto sutil de desafio. Você poderia simplesmente ter se apresentado no tribunal. Amara o encarou, serena.
Está me pedindo para sair do seu tribunal agora? Com um gesto preciso, deslizou uma pasta manila pela mesa. Estou aqui para revisar suas decisões. Lee abriu. Lá dentro estavam transcrições de julgamentos, trechos marcados, anotações em caneta e 3 declarações assinadas. Uma de um ex-escrivão, outra de um defensor público. E a terceira o fez parar. Era de um promotor aposentado. Você está construindo um caso, murmurou ele. Amara não respondeu. Deixou que o peso dos documentos falasse por ela. Qual é o objetivo disso? Ele perguntou. Você quer um pedido de desculpas? Quer que eu renuncie? O que eu quero, disse ela, a voz baixa e firme, é responsabilidade. Ele se recostou na cadeira, os braços cruzados no peito. Você não faz ideia da pressão que enfrentamos. O acúmulo de casos, a mídia, a opinião pública exigindo justiça em manchetes, não na lei. Você senta atrás de uma mesa e nos julga em tempo real. Você tem razão, interrompeu ela suavemente. Eu não conheço suas pressões, mas conheço isso. Ela pegou um controle remoto e ligou um monitor pequeno na parede. A imagem apareceu em silêncio. Sala do Tribunal 3B, 2 anos atrás. Um jovem negro visivelmente nervoso falava com a voz baixa. O juiz Cox se inclinava para a frente, levantava a voz, batia com a mão na bancada. Sem som, mas era claro. A linguagem corporal dizia tudo. Você o chamou de lixo das ruas. Sob juramento, disse Amara. Ele olhou para a tela. Você destruiu o testemunho dele, não pelos fatos, mas pelo jeito que ele falava, se vestia. Por quem você assumiu que ele era, o silêncio entre os dois pesava. Todos temos preconceitos, continuou ela. Mas quando você está sentado onde está, isso não são apenas pensamentos, são consequências. Wilcox não respondeu. Isso não é uma caça às bruxas. Ela prosseguiu. Não estou aqui para te humilhar. Estou aqui porque você se esqueceu de quem é dono daquela cadeira. Ela se inclinou levemente para a frente. Não havia raiva em seu tom, apenas clareza. Aquele banco pertence ao povo. Ele desviou o olhar. Seus olhos caíram sobre a pasta fechada. As mãos estavam imóveis, a mandíbula travada. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Nenhuma objeção, nenhum martelo, nenhum oficial de justiça para lhe dar apoio. Apenas a verdade. E uma mulher que ele ordenara a se retirar de seu tribunal, agora sentada diante dele, segurando o seu futuro. Ele saiu da sala sem bater a porta. Teria sido emocional demais. Seus passos eram rápidos, os ombros erguidos, a postura ensaiada de quem se recusa a parecer abalado. Mas algo em seu olhar havia mudado. O corredor parecia mais frio agora. Ele não voltou direto para o tribunal. Passou pela própria sala, seguiu até um escritório discreto com a placa Ligação Judicial. Entrou, fechou a porta suavemente e sentou-se na beirada da mesa, como se não confiasse que a cadeira o sustentaria. Pegou o telefone. Não havia muitos números que ele ainda ligava diretamente, mas esse era o do senador Raymond Trask, aliado de longa data e destinatário ocasional de seu uísque caro de fim de ano. Trask sempre atendia no primeiro toque. Desta vez levou 4. Ray, disse Wilcox em voz baixa, temos um problema. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz do senador tensa. Eu soube. A inspetora Cole está aí com arquivos, declarações, vídeo. Isso não é uma repreensão interna. Ela está montando um caso. Ela não está montando, corrigiu Wilcox. Ela já montou e não veio pedir favores. Podemos contra-atacar? Ma'am, perguntou Cox. Se agirmos antes, posso acionar a imprensa, lançar a ideia de que é perseguição política, alegar que ela está mirando juízes conservadores. Will, interrompeu Trask, o tom agora mais sério. Você e eu sabemos como isso funciona. Algumas manchetes fortes, talvez um vazamento. Silêncio! Mas ela não é mais uma ativista de blog,
disse o senador em tom mais baixo. Foi indicada pela presidência, escolhida a dedo. Você acha mesmo que eu vou comprar essa briga com a Casa Branca apoiando ela? Acha que vou queimar meu mandato por você? A mandíbula de Cox se contraiu. Então é isso? Vai me abandonar? Não. Estou te dizendo para fechar as janelas antes que a casa pegue fogo. Aposente-se cedo. Escreva um livro. Deixe passar. E deixar que ela me pinte como o vilão? Você fez isso sozinho. A linha caiu. Wilcox olhou para o telefone como se ele o tivesse traído. Ficou ali, sentado. O quarto estava em silêncio. O velho relógio na parede parecia mais alto do que nunca. Lembrou-se do início da carreira. Os elogios, as entrevistas, as famílias agradecendo sentenças severas. Por anos ele acreditou que firmeza era justiça, que tom significava autoridade, que instinto significava verdade. Agora esses mesmos instintos eram evidência. Ligou para 2 contatos antigos. Um amigo no Tribunal Estadual, outro no bar da OAB. Ambos atenderam. Ambos foram cordiais. Nenhum ofereceu ajuda. Não estavam o abandonando. Estavam deixando-o para trás, em silêncio. Quando enfim voltou para seus aposentos, o café na xícara já estava frio. A sala estava fria. Um funcionário deixou uma pasta sobre a mesa de madeira e desviou o olhar. Wilcox se sentou. Abriu a pasta. Tentou focar no próximo caso, mas não conseguia. Pela primeira vez, não era só ele quem observava. Sentia os olhos, muitos, e os sussurros que talvez sempre tivessem estado lá, mas que agora pareciam ser todos sobre ele. Não sabia mais diferenciar respeito de julgamento. O banco onde se sentava era o mesmo, mas o chão parecia ter se movido. Há casos que nunca ganham manchetes, que nunca viram hashtags ou pauta de jornal. Só um número em uma pasta amarelada e um nome de criança que apaga mais rápido que a tinta da capa. Jaylen Whitmore, 14 anos. Encontrado dentro de um carro estacionado atrás de uma loja de conveniência. Sem arma, sem roubo confirmado, apenas alguns lanches pela metade. O atendente disse que ele parecia assustado, não perigoso. Mas mesmo assim, a prisão veio. As acusações vieram, e o tribunal continuou como sempre. Wilcox o sentenciou a 6 meses de detenção juvenil. Não perguntou por que Jaylen roubava comida. Não quis saber como é a fome no rosto de uma criança. Apenas leu, balançou a cabeça uma vez e o chamou de reincidente. Foi a Mara quem lembrou daquela sentença. Tantas transcrições lidas, mas aquela frase nunca saiu dela. Não era a mais cruel que já viu, nem de longe, mas era a que dizia exatamente quanto valia o futuro de um menino naquela sala. Na manhã em questão, aquela mesma pasta estava aberta à frente de Wilcox. A Mara estava no outro extremo da mesa, firme, serena. 2 juízes do comitê estadual assistiam. Nada de câmeras de TV, mas havia gravadores e olhos, muitos olhos. Aquilo não era só uma revisão, era um acerto de contas. Meritíssimo, começou a Mara, voz firme. Esse é um pedido de reconsideração emergencial sob supervisão federal. Ela não elevou o tom, não precisava. As palavras tinham peso e, por si, apontou os vazios no processo, as camadas esquecidas, o contexto ignorado. Não dramatizou. A realidade já bastava. Wilcox ouviu calado, as mãos pressionadas com força. Quando a Mara colocou a transcrição da sentença à sua frente, aberta na frase reincidente na fabricação, ele a leu como se fosse algo escrito por outro. Mas não era, e ele sabia disso. Jaylen estava com fome e foi tratado como se já estivesse perdido. A sala ficou em silêncio, longo. A Mara apresentou uma petição limpa, já assinada pelo defensor público e pela justiça juvenil. Faltava uma assinatura.
Ela deslizou a caneta. Wilcox hesitou. 2 décadas de poder naquela sala, agora sem confiança nem na própria mão. E então assinou. Sem discurso, sem justificativa. Apenas tinta no papel. Lá fora, o céu nublado não impediu que a calçada parecesse mais leve. Nada de faixas ou gritos, só pessoas em silêncio. O professor de Jaylen. Uma vizinha que lhe dava barras de granola. Uma mãe segurando a filha pela mão. Um repórter se aproximou de uma senhora com um lenço azul já gasto. Perguntou o que aquele momento significava para ela. Ela não respondeu de imediato. Olhou para o prédio, para as janelas, como se algo enfim estivesse mudando. Depois virou para ele e disse calma. Ela não fez justiça só para aquela criança. Ela fez justiça por todos nós. Deu um motivo para acreditar de novo. Lá em cima, Amara olhava pela janela. Não acenou, não sorriu, mas seus ombros caíram, como se algo muito pesado tivesse sido finalmente deixado no chão. Não começou com um discurso. Começou com um celular tremendo nas mãos de alguém, um vídeo curto, mal filmado, na galeria da sala 3B. 2 vozes, algumas falas, e o momento em que Amara fechou o caderno e saiu sem dizer uma palavra. O vídeo saiu em um jornal pequeno, sem manchete, só uma legenda. Ao meio-dia, já tinha 100.000 visualizações. À noite, estava em todas as redes. As pessoas não só assistiam, voltavam para rever. Paravam no silêncio, no tom de voz, na postura. Comentavam como ela não gritou, mas falou mais alto que qualquer protesto. Vieram então as hashtags. A justiça tem um rosto. Ela ficou em silêncio. Um tribunal livre. Vieram também as histórias, não de políticos, mas de gente comum, invisível. Gente que já se sentou em tribunais, salas de espera, conselhos escolares. Gente que ouviu, em olhares e protocolos, que não pertencia. Um ex-jovem adotivo escreveu: tinha 11 anos quando um juiz riu enquanto eu chorava. Ver ela se levantar me fez sentar mais ereto. Uma enfermeira aposentada postou: fui ignorada nos tribunais por usar uniforme de hospital. Mas aquela mulher me lembrou que não precisamos gritar para sermos ouvidos. E um comentário fixado em um vídeo com 2 milhões de views dizia: ela não gritou, ela se levantou. E isso foi mais alto que qualquer discurso. Assinado Marcos Loy. Exonerado no ano passado. 12 anos preso por um crime que não cometeu. Sentença. Wilcox. Suas palavras espalharam-se como vento sob uma porta. Chegaram a podcasts, jornais, programas, mas não viraram manchete, porque já eram outra coisa, não um escândalo, mas uma mudança, silenciosa, profunda, irreversível. As pessoas não só falaram sobre Amara Cole, elas lembraram dela. E mais, começaram a olhar diferente para as salas onde sempre sentaram caladas. Tribunais, conselhos escolares, filas em prédios públicos. Começaram a fazer perguntas, sem gritar, mas claramente. Porque às vezes a mudança começa quando alguém se levanta e permanece de pé, mesmo depois que já saiu da sala. Wilcox usava o mesmo manto, os mesmos sapatos engraxados. Mas quando entrou naquela manhã, sabia que algo estava diferente. Não houve anúncio, ninguém se levantou. Na longa mesa à frente, rostos que um dia ele chamou de colegas. Juízes, um agente de ética, um representante do procurador-geral. E no final da mesa, Amara. Não parecia vitoriosa, nem olhou para ele de imediato. Escrevia em sua pasta, como se ele fosse apenas mais um nome a revisar. Wilcox sentou. A cadeira rangeu alto. Ele pigarreou. Mas antes que pudesse falar, a mulher, à sua direita, ergueu a mão. Você foi convidado a ouvir apenas, juiz Wilcox. Isso não é um processo de defesa. A palavra juiz soou estranha. Já não lhe pertencia. O que veio depois não foi julgamento, nem acusação.
Foi mais frio que isso. Leram fatos, datas, vídeos, relatos, mas o que mais pesava ali era o silêncio. Não houve fúria, só camadas e mais camadas de evidência. Tijolos ao redor dele, tarde demais para recuar, e Wilcox só ficou sentado. Um homem que antes comandava salas inteiras com um único olhar, agora não conseguia encontrar nenhum olhar em um único ponto. Alguém ofereceu a chance de apresentar uma declaração por escrito. Ele assentiu, mas não disse uma só palavra. E foi aí que a mudança aconteceu. Não quando ele perdeu o título, mas quando perdeu as palavras. Mais tarde, naquela tarde, um aviso de uma página foi postado na porta do cartório. O juiz Ernest Wilcox decidiu se aposentar do cargo imediatamente, sem mais comentários, e nem precisava. A maioria já tinha visto o suficiente. O homem que um dia silenciava vozes com um martelo, agora saía do prédio sem fazer barulho algum. Do lado de fora, um pequeno grupo de funcionários do tribunal estava parado em silêncio perto dos degraus. Alguns assentiram, outros nada disseram, mas a maioria apenas observava. Não por comemoração, mas por algo mais próximo do alívio. Wilcox não olhou para cima ao passar por eles, não acenou, não falou, seu manto dobrado debaixo do braço, a maleta arrastando-se levemente atrás de si. Ele desapareceu pela calçada como uma sombra, deixando para trás apenas sua forma. No andar de cima, Amara estava sozinha no corredor, de frente para os retratos dos juízes aposentados. Ela olhou cada quadro por um momento, examinou os nomes, até que parou em um que ainda não havia sido removido, a foto de Wilcox. Ainda fresca, ele parecia mais jovem nela. Queixo erguido, olhos cheios de controle. Amara não tocou a moldura. Não precisava. Um funcionário júnior se aproximou, hesitante. Senhorita Cole, está feito. Amara assentiu uma única vez e finalmente olhou para a parede. Não com orgulho, mas com algo mais profundo. Compreensão. Quietude, disse ela suavemente. O poder não é barulhento. O verdadeiro poder escuta. E com isso, ela se virou. Caminhou pelo corredor, calma, firme, deixando para trás o silêncio e o peso de algo que finalmente mudou.